Dia 2 de maio de 2024, 6h23 da manhã, o sol nascendo. Estamos no outono brasileiro, um outono atípico. Ainda não fez frio, calor. O calor me parece que maior desde 2001, mas eu não lembro de um abril, começo de outono tão quente assim. A natureza está mudando realmente. O ser humano está mudando aí as estações climáticas, né? Tivemos um dezembro até fresco, aí esquentou muito em janeiro e vem quente até agora. A vida é a vida, né? Eu tava vendo um senhor dizer hoje, um podcast, qual que é o contrário da vida? O rapaz disse a morte. Não, ele falou, qual que é o contrário da morte? O cara falou a vida. O cara falou, não é a vida. O contrário da morte é o nascimento. O nascimento é o contrário da morte, porque a vida é eterna. Aí o cara do podcast, um cara culto, estudado, falou assim, nosso corpo se torna matéria, se torna uma composição que alimentará, que fará parte aí do solo, uma planta. Depois o animal vai lá comer a planta e a gente está no animal, igual a gente tem muitos bois dentro da gente, né? Muitos frangos dentro da gente, compondo a nossa matéria. Mas eu acredito que não foi nesse quesito. O cara acabou concordando, mas eu acredito que não seja nesse quesito que o cara disse que o nascimento é o oposto da morte e que a vida é eterna. Acho que ele quis dizer no contexto que o espírito é eterno. Que o espírito ele tem um ciclo, né? O corpo ele envelhece, ele enfraquece, ele adoece e a alma retorna ao Pai e nasce novamente. Eu acredito nisso, tá? Até que esta alma, esse ser não precise mais, né? Ela está purificada, está purificada o suficiente para não precisar mais reencarnar, ter a escolha. Se caso reencarnar, seria para ajudar um outro a alcançar teu nível de desenvolvimento. Mas um senhor me contrapôs. Ele disse, mas para que Deus quer que a gente evolui como espírito assim? Então aí fica essa questão que eu não consigo ainda resolver. Mas eu acredito que para ficar mais próximo do puro, a gente tem que ser puro. Cara, cada vez a gente sabe menos, né? Isso aí que é o absurdo do conhecimento. Há milhões de anos atrás, o ser humano ele tentava descobrir os fenômenos que ocorrem na vida dele, né? No planeta, o raio, o trovão, a chuva, o frio, as estações do ano, as doenças que a gente tenta descobrir até hoje, né? A cura, né? Ou como não adoecer, a questão de vida e morte que a gente também ainda não sabe ainda, né? Não tem uma resposta clara e definitiva. Eu acho que nada é definitivo, né? E hoje a gente olha a imensidão do universo e fala, rapaz, a gente é uma poeira, cara. Tantos planetas, volta e meia descobre mais planetas, né?
a grandiosidade do universo e cada vez mais a probabilidade de estarmos só nesse planeta, de estarmos talvez sendo analisado, avaliado por alienígenas, né? Alienígenas em grau de evolução talvez maior, menor. Alienígena que às vezes não tem um corpo físico, que não precisa do oxigênio para viver, que não precisa da água. Cada vez a gente sabe menos, né? E esse alienígena é criado também pela mão de Deus, né? E a gente sempre vai cair e sempre vai chegar numa única resposta plausível, né? Deus como uma luz, uma fonte, uma energia, um criador. E o que diferencia as espécies, né, animais dentre o homem e os outros animais, né? A gente se acha superior e a gente sabe que o animal também tem dor, o animal sente frio, sente calor, o animal tem medo. E todo ser vivo sente o ambiente, uma planta sente o calor, o excesso de chuva e de água, a falta de nutrientes. Somos tão pequenos demais para querer destruir esse mundo, para achar que podemos destruir esse planeta. E pessoas tão convincentes da sua grandeza, governantes, insensatos, exploram o povo, dizem e fazem ações que sempre ferem o mais pobre, presidentes estrangeiros que proclamam guerra a outros países, líderes que em outras épocas deram risada das milhares de mortes que nós tivemos por Covid, insensatos, cruéis, desumanos, usando a religião para a política, falsos pastores, falsos profetas, falsos comandantes de uma nação pacífica. Cada vez mais estamos algemados pelo poder paralelo, pelas facções, pelo calar do governo, pela omissão de governos, onde o povo, a criança, o jovem, infelizmente, às vezes segue um caminho controverso, às vezes por falta de opção, às vezes por excesso de opção, às vezes por falta de orientação, por falta de sentimentos fraternos, por falta de alegria, por falta de Deus em seu coração. São raptados por essas forças, explorados, uma vida e com suas potencialidades jogadas, execradas
potencialidade de crescer, de evoluir, fica engessado pelo egoísmo, por ideologias, por falta de conexão, de mudar pensamentos, mentalidades. Todo ser humano quer ser feliz e muitos buscam a felicidade em lugares errados. A família, ela tem que ser forte. A família, ela tem que ser a estrutura de qualquer jovem. Porém, é na família que a pessoa tem que ter o prazer de estar, o prazer de pertencer, o orgulho de ser. É na família, é na célula que acontece as transformações, que mudam o corpo. É na pequena célula que se faz a saúde, e também é na pequena célula que se faz a doença. A célula, unidade, uma das unidades menores, né? Porque dentro das células ainda há os componentes, as mitocôndrias, os retículos endoplasmáticos. Dentro da célula há as pessoas, a família. Então, se tudo ali está bem nutrido pelo alimento, o alimento que o corpo recebe, a célula estará saudável. Se a família ela recebe boas orientações, bons alimentos, boas palavras e boas ações, a família ela é saudável. A sociedade, que é o corpo, é saudável. A humanidade é uma humanidade exemplar, né? Uma unidade. A sociedade mundial seria uma unidade pacífica e verdadeiramente causadora de alegria do Criador Universal. Deus abençoe a todos. Um bom dia. O sol está raiando e tomara que traga muitas alegrias, que novas descobertas pessoais, novas descobertas propicie à humanidade um bem maior. Deus abençoe a todos e desculpa aí por um raciocínio talvez meio longo e não tinha nada programado para falar, como nunca tenho nada programado para falar, né? Abraço, fique